Olá, pessoal! Hoje é dia de dica. A dica que eu gostaria de dar hoje para vocês não é sobre pintura, é um pouquinho sobre desenho. Essa canequinha vai ajudar a gente a entender um pouquinho o olhar, tá? E esse olhar a gente acaba chamando de perspectiva do que você está vendo. Então, eu tenho uma canequinha com a parte de cima reta, com a parte de baixo reta. Significa que eu estou olhando no meio da minha canequinha. O meu olho está direcionado ao meio da canequinha. Se eu levantar a minha cabeça, eu vou ver a boca da canequinha. Se eu abaixar a minha cabeça, eu vou ver a parte de baixo da canequinha. Isso é bem simples, certo? Então, o que eu gostaria de mostrar para vocês, alguns erros que são cometidos na hora da pintura. Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês. Nesse desenho, eu tenho uma base reta e a boca do meu cilindro aparecendo. Imagine que essa é a minha canequinha que eu quero pintar, certo? Então, se eu tenho a base reta, eu não enxergo dentro da minha caneca. Para mim enxergar dentro da minha caneca e ver aquela parte de dentro que a gente chama de boca, eu vou ter a minha parte de baixo arredondada, jamais reta, mesmo que ela esteja sobre uma superfície reta, tá? Se eu tenho a minha parte de cima reta, significa que eu estou vendo a parte de baixo da minha canequinha. O meu olhar está direcionado por baixo dela. Então, eu enxergo a parte de baixo da canequinha, porque aqui está arredondado. A parte de cima não pode ser reta. Vocês concordam comigo? Ela é bem arredondada. Então, aqui eu tenho o exemplo correto de como a gente faz essa pintura e por que a gente faz desse jeito. É chamado linha do horizonte a linha onde o nosso olho está focado no meio do objeto, certo? Eu posso subir a minha linha do horizonte e eu posso descer a minha linha do horizonte. Quando eu observo a peça bem no meio, vamos colocar nossa canequinha de volta aqui. Eu tenho a parte de cima reta e a parte de baixo reta, como está aqui. Um leve arredondado. Se vocês olharem na canequinha, vocês vão ver que tem um leve arredondado. Isso significa que o meu olhar está aqui. Esse é meu olho e eu estou olhando ela aqui no meio. Se eu estou vendo a boca da minha canequinha, significa que o meu olhar está vindo daqui de cima. A linha do horizonte subiu. Então, eu tenho a parte de baixo arredondada e a visibilidade do que está dentro, certo? Aqui, a minha linha do horizonte desceu. Então, eu tenho a minha canequinha vista por baixo. Então, essa parte aqui, ela também vai arredondar. Então, aqui fica redondo, percebe? E aqui eu estou vendo a parte de baixo da minha canequinha. Então, eu tenho a parte de baixo e eu tenho a parte de cima arredondada. Vocês percebem que é o mesmo desenho visto em 3 posições de olhar diferente. Então, prestem muita atenção quando forem reproduzir uma pintura que seja de um objeto, que tenha volume e de onde você está observando esse objeto. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma pintura feita com a linha do horizonte no meio do objeto. Então, eu tenho a parte de cima reta e a parte de baixo reta. Eu jamais vou arredondar aqui e deixar aqui reto, ou jamais vou enxergar a boca desse vaso
e aqui vai ficar reto. Porque como eu mostrei para vocês, não é assim que o nosso olho enxerga. Eu espero que vocês tenham gostado. Procurem observar nas pinturas, que tem bastante pessoas que cometem esse erro, tá? Aproveitem bem e até a próxima dica. E o que eu gostaria de falar para vocês é que amanhã, não deixa de dar uma passadinha na nossa página, que vai ter uma surpresa. Vocês vão adorar. Um beijo a todos.